Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre por que a Idade Média é considerada a Idade das Trevas. Bom, a Idade Média foi um período que ocorreu depois da queda do Império Romano e é considerado por muitos historiadores até hoje e na época por pensadores do Renascimento e do Iluminismo, vendo esse período medieval como um retrocesso cultural, científico e intelectual em comparação com a Antiguidade Clássica, que é a Grécia e Roma, que naquela época tinha comércio, a democracia, as pinturas greco-romanas, os costumes, as tradições. Esse período é caracterizado pelo suposto obscurantismo religioso, o domínio da Igreja Católica, instabilidade política após a queda de Roma, estagnação do pensamento racional. Nessa época, o comércio foi extinto e, por mais que tenham todas essas visões pela Idade Média, se reconhece um avanço e complexidade do período. E agora eu vou falar sobre um segundo tópico. O que era o iluminismo, porque os pensadores afirmavam que a Idade Média era a Idade das Trevas. Bom, o iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico europeu do século XVIII, também conhecido como século das luzes, que foi um período pós-Idade Média, bem depois e pós-Renascimento, e que defendia o uso da razão como principal meio para se alcançar o conhecimento, a liberdade e o progresso humano. Os pensadores criticavam veemente o antigo regime, que incluía o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é o rei tinha poder absoluto sobre a cidade e os privilégios do clero, da nobreza e o controle da sociedade pela igreja. Eles afirmavam que a Idade Média era a Idade das Trevas porque, na visão deles, esse período foi marcado pelo obscurantismo, ou seja, pela predominância da fé e dos dogmas religiosos sobre a razão e a ciência. Nessa época, teve muitas discussões sobre o avanço da ciência, mas eu acredito que teve muitos avanços e isso já é o próximo assunto. Sim, a Idade Média teve pontos positivos, como grandes inovações tecnológicas, como moinhos, bússolas, óculos, relógio. Fundamentação da educação. Foi na Idade Média que surgiram as universidades, escolas monásticas, desenvolvimento cultural, a arte gótica, que são aquelas igrejas góticas que a gente via muito em filmes, lá na Itália, na Europa como um todo. Canto gregoriano, filosofia escolástica e reconstrução civilizacional após a queda de Roma, com a Igreja Católica organizando a sociedade de saber. O que foi o chamado Renascimento Cultural? O Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, entre os séculos XIV e XVI. Este movimento foi caracterizado como por uma grande renovação do pensamento e das artes, e resgatou, aquilo que eu falei, a cultura greco-romana, como as pinturas de Michelangelo, essa pintura da criação de Adão, muito famosa, inclusive, e o
Renascimento ele valorizava muito o ser humano e a razão, em oposição à visão teocêntrica e dogmática predominante na Idade Média, em que era uma visão mais da igreja, né? E era muito rígido. E eu acredito que houve-se muitas pinturas importantes. E foi aí no Renascimento que Leonardo da Vinci surgiu e ele fez uma pintura chamada Última Ceia, que retrata um momento dramático em que Jesus e dos apóstolos que será anuncia a um dos apóstolos que será traído, capturando as reações de choque, negação e tristeza dos 12 apóstolos, usando a inovadora perspectiva linear para focar em Cristo e explorando a psicologia humana através de gestos e expressões, revelando a tensão e o drama do evento bíblico central para a fé cristã, com simbolismos políticos e místicos adicionais. Enfim, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!